Louvado seja Deus por mais uma oportunidade ao qual o Senhor me concede para estar nesse lugar para anunciar as boas novas da salvação. As boas novas da salvação é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar o pecador perdido e dá-lo o verdadeiro relacionamento com Deus. Eu digo mediante a fé, porque a fé, primeiramente, é o único requisito que Deus requer de todo pecador perdido, a fé em seu Filho Jesus Cristo. Pois mediante a fé, o homem é liberto da escravidão do pecado, o homem é liberto da prisão do pecado, e tem os pecados perdoados. É através da fé que Deus aceita o pecador perdido, quando crê, olhando para Cristo, o seu Filho, ele decide por meio da fé segui-lo, numa obediência à sua palavra, que ela nos dá o verdadeiro relacionamento com Deus. É por meio da fé que o homem tem os perdão dos pecados perdoados. É somente através da fé em Jesus Cristo. O homem tem o perdão dos seus pecados, o homem é devidamente perdoado dos seus pecados por Deus, e Deus o aceita em verdadeiro relacionamento com Deus. Deus tem o pecador perdido, justificado, por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. O homem é justificado no livre acesso diante de Deus. O homem é guiado a partir daí pelo Espírito Santo de Deus. O homem não é guiado junto a Deus mediante qualquer coisa. É somente através da fé em seu Filho Jesus Cristo, no vivo relacionamento com Deus. Pois aí o homem tem um governo na sua vida, no seu interior, do seu intelecto. O homem tem a sua vida governada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Não há outro meio fora de Jesus Cristo em que o homem possa ser salvo, possa ser liberto das cadeias do pecado. Não há outro meio a não ser por Jesus. É somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que o homem pode ser liberto. O pecado, ele aprisiona os passos do homem. O pecado gera morte. Eu digo uma morte espiritual com Deus, porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Assim como disse Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23. É através da fé que o homem, ele tem o perdão dos seus pecados. O homem é perdoado. É através da fé, quando ele crê, ele se torna justificado por Deus
pela redenção de Cristo na cruz. Aí Deus o aceita. É assim segundo a sua palavra. Porque a sua palavra, ela não muda. O homem pode mudar a palavra quando sai da sua boca. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece viva, eficaz, com todo o poder, com toda a divindade, para sempre. O homem pode mudar a palavra de Deus, o homem pode aumentar além daquilo que está escrito e também pode diminuir. Mas a palavra de Deus em si, ela não muda. Mas ai daqueles que mudam ou tentarem mudar a palavra de Deus, seja ela aumentando além daquilo que está escrito, ou tirando ou diminuindo a sua eficácia além daquilo que está escrito. Deus não deixará passar em vão daqueles que aumentam ou diminuem a palavra de Deus. Nesse momento, eu me encontro para pregar somente as Escrituras Sagradas, assim como elas são, assim também como ela é, pura, sem máscaras, sem enfeites, diferentemente que podemos ver nos dias atuais, homens que não temem a Deus pregando a palavra de Deus, adulterando a sua palavra, adulterando a sua mensagem, colocando as coisas que são da terra, conhecimento humano do homem, e não conhecimento de Deus, junto com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus em si, ela é simples, pura, ela não muda. Mas os homens mudam pelos seus desejos egoístas, seus desejos egocêntricos, eles mudam a palavra de Deus. Mas ai daqueles, naquele dia ao qual o Senhor trará juízo, todos esses que dizem ministro de Deus, que dizem pastores, pregadores, cantores, e aí vai afora, que mascaram a palavra de Deus, não pregam como ela é, inventam doutrinas que não existem diante das verdades de Deus, doutrina de homens. É bem verdade que tudo isso que eles fazem é o ocultismo direcionado pelo espírito do erro, pelo espírito enganador, pelo espírito do diabo, ao qual esses homens trabalham, muitos deles ocultamente, fazem no ocultismo, tornam um sincretismo religioso. Eles não trabalham para Deus, pregam meia verdade, mas Deus, Ele não é Deus de meia verdade. O Espírito Santo não é o Espírito Santo que anda com o homem
que prega a minha verdade. Ou é a verdade ou é a mentira. Não existe meia verdade. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é do demônio. Essa é a palavra de Deus. Mas bem verdade que nos últimos dias, ao qual nos revela as Escrituras de Deus, os dias vêm se cumprindo. Breve Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Eu digo a vós que me ouvem nessa tarde que Jesus voltará para buscar aqueles que são seus, aqueles que amam a verdade, ao qual lavaram as suas vestiduras no sangue de Cristo. Todos aqueles que perseveram na doutrina do Senhor, não seguem esses falsos profetas, esses mercenários, esses cães gulosos, assim como diz a Bíblia, que só querem ganhar dinheiro. Pois eles enganam o povo, são homens fraudulentos, como assim diz Paulo, o apóstolo Paulo, são homens fraudulentos, obreiros fraudulentos, que não temem a Deus, mas negam a verdade. Um dos intuitos desses homens é querer ganhar dinheiro, querer ficar rico, ter uma vida de luxo aqui na terra. Eles vêm, pregam doutrinas demoníacas, pregam a apostasia no meio do povo e muitos ficam enganados. Ficam enganados porque querem, muitos ficam enganados porque querem, porque não querem amar a verdade, não querem entrar pela porta estreita. Muitos não querem. Querem um evangelho fácil, um falso evangelho, um evangelho que pode caber em seus bolsos para poder carregar para cima e para baixo. Um evangelho carnal, egocêntrico, que tem o homem no centro das atenções. Jesus Cristo disse: dai de graça o que de graça recebestes. E eles querem comercializar a palavra de Deus, querem vender a fé das pessoas. E o povo, a maioria só quer saber de ficar rico, das riquezas dessa terra, tudo vai ficar aqui, esquecem da sua alma, o mais importante na sua vida, a sua salvação. Esquece que Jesus Cristo, num piscar de olhos, aparecerá entre as nuvens. Se esquecem de buscar pelo Senhor em todo o tempo. Muitos esquecem, porque querem o evangelho fácil, querem o evangelho que não paga preço, que não tem que negar muitas coisas nas suas vidas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque, mais uma vez, nessa tarde, temos a oportunidade de ouvir as verdades de Deus. E é a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. É a verdade que coloca o homem, coloca as nossas vidas de volta no verdadeiro caminho, que é um caminho seguido pela porta estreita, um caminho apertado, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus,
ao qual todos aqueles que optam por seguir a Jesus têm a verdadeira paz e a verdadeira segurança. A verdadeira segurança que, por mais que vivamos aqui nessa terra até o momento, um breve momento, somos guardados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Somos guardados em meio às aflições, às tribulações nessa terra. Somos guardados. Somos guardados pela acusação do mundo e também pelo diabo, que é o pai da mentira. Em Cristo Jesus, todos aqueles que se achegam pela fé, crendo nele e decidem tomar uma vida em prática, em obediência, é guardado por Deus, mediante Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é através do arrependimento. Quando o homem se arrepende e crê nele e decide em prática segui-lo pela fé, ele tem vida com Deus. Não há outra maneira, não há como o homem dizer eu tenho a Deus, se ele não se arrepender e se converter ao Senhor. Nessa tarde eu trago a todos vós um alerta do próprio Senhor Jesus, uma advertência do próprio Senhor Jesus, a todos aqueles que dizem servir a Deus. Louvado seja Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 12, 13, Jesus vai falar da parábola das 10 virgens. 10 virgens. Quando ouvimos a palavra virgem, vem no nosso pensamento uma pessoa separada, uma pessoa pura, uma pessoa que se guarda para alguém. Assim, falando das 10 virgens como homem. Jesus Cristo fala que breve ele voltará e muitos serão pegos de surpresa. Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, que vemos pela palavra de Deus. Jesus trata a sua igreja como uma noiva, ao qual o próprio Senhor Jesus vai vir buscar ela, e com ela sendo arrebatada, logo após o tribunal de Cristo, Jesus fará com a sua igreja o casamento entre o noivo e a noiva. Ou seja, Jesus Cristo
com a sua igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que mais uma vez temos a oportunidade de ouvir das verdades de Deus. As verdades de Deus, que são somente as Escrituras, simples, como elas são. Muitas vezes o homem enfeita para chamar a atenção, o homem enfeita, coloca um monte de coisas para enfeitar a pregação, para enfeitar a mensagem, mas a palavra de Deus é simples como ela é. Assim como simples é o seu evangelho. Louvado seja Deus. Jesus conta que virá buscar a sua igreja, e mediante o momento que ele vai vir buscar a sua igreja, é preciso aqueles que são de Jesus estar vigilantes. Essa palavra Jesus conta e adverte que é preciso o homem examinar a sua vida diariamente, a sua vida com Jesus, porque não sabemos o dia nem a hora. Como assim diz Jesus? No versículo 13, terminando essa parábola, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa primeira fase, ao qual acontece a segunda volta de Jesus, ao qual vai acontecer o arrebatamento da igreja, ela será antes da tribulação que virá. Louvado seja Deus. Não teremos, aqueles que são de Jesus, não terá sinais, primeiramente, específicos na sua segunda volta. É por isso que Jesus adverte para que todos estejam vigilantes quanto à sua vida com Deus. É preciso estar vigilantes, porque assim como diz Jesus, não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir nessa sua segunda volta. Louvado seja Deus. É bem verdade que muitos dos homens naturais já têm marcado tantas datas, quantos dias que Jesus viria e tudo caiu por terra. São os falsos cristos que seguem a religião, marcam dia, marcam hora, e tanta dessas marcações desses dias que muitos homens naturais marcaram da volta de Jesus. Mas Jesus não nos deixa enganados. Jesus fala para nós vigiarmos, nós termos cuidado, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos. É por isso que é preciso estarmos vigilantes, examinando as nossas vidas, como está com o Senhor.
Examinar a vida nossa não é examinar como está a sua vida com o pastor, como está a sua vida com fulano, com Beltrano. É como está a sua vida com o Senhor, primeiramente. Louvado seja Deus. Em obediência, em santidade, em separação, como uma virgem que espera o noivo no dia do casamento. É assim que Jesus nos diz e nos quer passar através dessa mensagem, como uma virgem que irá se casar, que espera um noivo para o casamento. E Jesus fala que eram 10 virgens. Jesus começa no versículo 1 dizendo, pela escritura de Mateus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Eram 10 virgens. Que estavam esperando o esposo, estavam esperando a sua volta, como iria chegar naquele dia. As 10 estavam esperando. Tem um grupo, uma multidão esperando o Senhor Jesus. Uma multidão de virgens esperando o Senhor Jesus. A sua igreja está esperando o Senhor Jesus para o casamento. Não sabemos o dia, muito menos a hora que o noivo virá. Mas é preciso vigiarmos. É preciso examinarmos as nossas vidas, como está a nossa vida com Deus, como está as nossas atitudes, as nossas indiferenças com Deus, com o próximo. Aí diz a palavra de Deus que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, tomando a sua luz, tomando a sua verdade. A palavra de Deus que ilumina toda a escuridão. Saíram ao encontro do esposo. Versículo 2: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Dessa parábola das 10 virgens, Jesus conta que 5 eram prudentes e 5 loucas. 5 prudentes, elas guardavam a palavra de Deus. Elas adoravam a Deus em espírito e em verdade. Ela tinha a sua santidade requerida na sua vida, e o governo do Espírito Santo fazia por onde andar em todo momento. Louvado seja Deus. Essas prudentes, elas adoravam a Deus, o nosso Senhor, em espírito e em verdade. Jesus fala que elas eram diferenciadas, eram prudentes. Elas eram acauteladas quanto ao engano religioso.
Elas não iam por qualquer doutrina, não ia por qualquer vento de doutrina. Ela não seguia o homem, mas seguia as próprias palavras de Deus. Mas tinha 5 loucas. Ou seja, tinha 5 dessas virgens que não eram prudentes. Elas viviam de qualquer jeito, de qualquer maneira. Elas não examinavam as suas vidas. Elas não requeriam a santidade que a própria palavra de Deus nos pede. Sem santidade ninguém verá Deus. Assim diz a sua palavra. Elas eram ignorantes. Perante a palavra de Deus, mas elas diziam servir a Deus. Eram 5 prudentes, mas também eram 5 loucas. Estavam tudo juntas na parábola das 10 virgens. Assim é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem seus verdadeiros adoradores. Tem aqueles que seguem a Jesus Cristo pela fé, em espírito e em verdade, adorando, bendizendo, louvando a Deus e praticando as boas obras pela fé. Mas existe também uma falsa igreja que dizem servir a Deus, uma igreja morna, como a igreja de Laodiceia, que estava com o pé no mundo, mas também diziam servir a Deus. Essas são as 5 virgens loucas, ao qual Jesus nos ensina. Mas elas dizem também estar esperando pelo noivo. Dizem estar esperando pelo noivo. Versículo 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, elas tomaram a lâmpada, elas tomaram a palavra de Deus, mas não levaram azeite consigo. Quando a Bíblia fala azeite, a Bíblia está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Elas falavam de Deus, elas louvavam a Deus, elas cantavam, elas pregavam, mas não tinham o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E assim, podemos ver nos últimos dias, esses dias que estamos vivendo na terra, muitos se dizem servir a Deus, por estar em 4 paredes, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Vemos aí pastores, vemos ministros, falsos obreiros, assim como diz Paulo, obreiros fraudulentos. Vemos falsos cristãos pregando, louvando, dizendo fazer a obra de Cristo, falando o nome de Deus, o nome de Jesus,
Mas como essas loucas estão, o Espírito Santo não está neles. Louvado seja Deus. É por isso que Jesus nos pede, tanto a mim quanto a todos vós, para examinarmos as nossas vidas com Deus, como é que estamos perante a palavra de Deus. Não é dizer, eu quero ser igual ao irmão, eu quero ser igual à irmã. É igual a palavra de Deus nos pede. Louvado seja Deus. Versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Por que as prudentes levaram azeite, pregador? Porque elas tinham o Espírito Santo de Deus. Quem crê em Jesus e assim obedece às suas palavras e procura segui-lo por meio da fé e a sua palavra, tem o Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Louvado seja Deus. Versículo 5, retardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Louvado seja Deus. Aqui Jesus conta que tardando o esposo, Jesus está se referindo a Ele próprio. Tardando Jesus Cristo, o sono vieram sobre elas, e todas as 10 adormeceram. Louvado seja Deus. Todas adormeceram. Ou seja, o arrebatamento da igreja de Cristo, ele será antes da tribulação. Diferentemente do que vemos muitos pregando por aí, que o arrebatamento será no meio da tribulação. Não. O arrebatamento da igreja de Cristo será antes da tribulação. Vemos muitos versículos, e esse é um deles, ao qual Jesus dizendo que adormeceram todas as 10, as que tinham azeite e as que não tinham azeite. Louvado seja Deus. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo saindo ao encontro. Ou seja, nessa hora ao qual Jesus retornar na sua segunda volta, acontecerá o arrebatamento, ele aparecerá entre as nuvens, e esse clamor se dará através de uma trombeta que soará, anunciará a volta do Senhor, para buscar a sua igreja, para buscar as virgens prudentes,
Louvado seja Deus. Versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A Bíblia nos diz que todas elas acordaram e se levantaram, todas as 10. E prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As loucas não tinham o Espírito Santo de Deus. Por isso que elas pediram para aquelas que tinham o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não é vendido, ele não é comercializado, ele não é caso de barganha alguma. O Espírito Santo de Deus é um bem maior que o homem, quando tem Jesus Cristo como seu Senhor, crendo nele, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo ao Senhor, a Bíblia nos diz que aí então, verdadeiramente, o homem recebe o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Ele não é caso do homem fazer comércio com a fé de Jesus Cristo perante a sua palavra. Não é comércio. Ainda que tem muitos mercenários vendendo as coisas dessa terra, usando da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro do homem a partir do momento que nós crermos nele, crermos em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único que perdoa pecados, ninguém mais. Jesus Cristo é o único, dizendo assim, objeto a ser adorado, seja no intelecto do homem, seja no falar, no pensar, no agir. O Espírito Santo de Deus, ele habita no homem. Quando o homem tem os perdões dos seus pecados, ele é ligado a Deus por meio da fé, quando crê. E assim decide praticar sua palavra em obediência, ele é justificado pelo perdão dos seus pecados, já foi perdoado, aí então ele é justificado diante de Deus. Ninguém mais pode perdoar pecados e justificar ninguém
fora de Jesus Cristo. Ninguém. A religião não perdoa pecados. Nenhuma religião salva. Religião é do homem, é caso de grande lucro. A religião é comércio, é para ganhar dinheiro. A religião é do homem, não é de Deus. Se Deus enviasse Jesus Cristo, para pregar uma religião, Jesus Cristo tinha deixado uma religião para o homem seguir. Mas Jesus Cristo, Ele não nos apresenta, nem a mim, nem a vós, uma religião para nós seguirmos. Jesus Cristo, Ele apresenta o Pai, a divindade. Jesus apresenta o Espírito Santo de Deus. Aquele que guia o homem, quando o homem se arrepende de seus pecados e se converte ao Senhor, em espírito, em alma, em intelecto. O homem tem o governo do Espírito Santo na sua vida. O homem anda com Deus a todo momento, rejeitando as fábulas, se guardando desse mundo adúltero e pecaminoso. O homem tem um novo governo, um governo dado por Deus, um governo do céu, guiado aqui na terra, que é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Mas muitos não querem esse governo, muitos não querem o governo das virgens prudentes, que elas andavam pelo Espírito, pela verdade, rejeitando as fábulas, rejeitando o falso evangelho. Muitos não querem. Muitos querem o evangelho que, simbolizando as loucas, as loucas que também esperavam por Jesus. Muitos querem um evangelho egocêntrico, um evangelho humanista, um evangelho de porta larga, que vemos por aí pregado dentro dos templos de 4 paredes, por homens que não temem a Deus, que negam a Jesus Cristo e a sua palavra, em vários textos bíblicos, omitindo versículos. As virgens loucas querem isso. Muitos do que dizem igreja de Deus estão querendo isso nesse momento. Mas essa igreja que preferem isso, que preferem as portas largas, vão ficar por aqui. Não vão subir no dia do arrebatamento, não vão ressuscitar também aquelas que já morreram no dia do arrebatamento. Pois a esperança que temos está em Jesus Cristo, que mesmo morrendo no dia do arrebatamento, os mortos salvos ressuscitarão primeiro para se encontrar com o noivo. Essa é a esperança da igreja, deve ser a esperança da igreja prudente, da igreja que persevera, que ama a verdade, que se desvia do mal, que rejeita as fábulas, que rejeita os manjares aqui da terra.
que nega o seu eu por amor a Cristo. Essa é a igreja prudente. Essa é a noiva que Jesus Cristo voltará para buscar no dia do arrebatamento. Mas muitas ficam enganadas, acham que vivendo de qualquer maneira, vivendo como essas virgens, 5 virgens loucas, como disse Jesus na parábola das 10 virgens, acham que vão se encontrar com Deus. Só se for no dia do juízo final. É preciso vigilância, é preciso ser cuidadoso com a vida espiritual com Deus, é preciso examinar a si mesmo, se estamos seguindo a Jesus Cristo, a sua palavra, se estamos seguindo a homens, se estamos seguindo um falso evangelho, um evangelho de porta larga. Porque podemos vivenciar aqui na terra, dizendo seguir a Jesus Cristo e a sua palavra, uma vida abundante, uma vida de regalada, como assim diz a Bíblia. Mas se não examinarmos as nossas vidas, ficará por aqui mesmo. Eu digo a vida espiritual com Deus. Porque é fácil. É fácil. É fácil ser É fácil nós sermos uns da igreja louca. Como assim as virgens loucas? Dizendo a Bíblia. É fácil. É fácil eu dizer seguir a Deus, eu dizer praticar as palavras de Deus em obediência e fé. Mas se eu não examinar a minha vida, a minha conduta, a minha separação do mundo, de nada vai adiantar. Se eu não se arrepender e verdadeiramente se converter ao Senhor. É preciso examinar, é preciso ter santidade. Vivenciar a palavra de Deus por meio da fé, dia a dia, através da oração, perseverando na sua palavra, na fidelidade ao Senhor, amando a sua palavra, guerreando contra as hostes infernais do inferno, batalhando pela fé. Tudo isso é preciso na igreja prudente. Mas a maioria não quer. A maioria quer ser uma igreja, dizendo assim, de ser Jesus, uma igreja louca. Buscar novas revelações, além daquela que está escrita. Crer, né, em homens hereges, que não temem a Deus, que pregam doutrinas demoníacas, cheias de apostasia, porque estão desviados da fé. Pregam
pregam a fé em Jesus Cristo, mas também a fé nas coisas do mundo. Preciso examinar a nós mesmos. Como está a nossa vida com Deus? Essas virgens loucas procuraram aquele que faz toda a diferença na vida de um homem, de uma mulher com Deus, mas não encontraram. Não tinha o Espírito Santo de Deus. Só era carne. O evangelho carnal. O evangelho que não liberta, muito menos salva. O evangelho na carnalidade. Elas procuraram o Espírito Santo, mas não acharam. Ficaram para trás. Não subiram com o noivo. Não chegaram no arrebatamento. Assim diz Jesus. Porque no dia do arrebatamento, pouca fé haverá na terra. Diz a sua palavra. Homens estarão amando mais a apostasia, a idolatria, a feitiçaria, os demônios, do que a própria palavra de Deus. Mas as prudentes responderam às virgens loucas, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, inde antes aos que vendem e comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ou seja, chegou Jesus, ao qual elas estavam aguardando. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Louvado seja Deus. Só entrou com Jesus, só subiu com Jesus no arrebatamento aquelas virgens que estavam preparadas. Preparada para Jesus. Preparada para subir no arrebatamento da igreja. Elas sim eram igreja. Elas adoravam a Deus em espírito e em verdade. É preciso ser igreja de Cristo. Quando a Bíblia relata igreja, não quer dizer um templo de 4 paredes. Igrejas são pessoas. São pessoas. Deus, ele tem que fazer morada por meio da fé, habitar em nós com o Espírito Santo de Deus. Aí sim seremos a igreja. Igreja não é 4 paredes.
A igreja são pessoas reunidas. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo, dizendo Jesus, ali eu estarei. Deus tem que fazer morada em pessoas, habitar em nós. Nós temos que ser templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo. O templo de Herodes. Ele foi derrubado após a morte de Jesus. Mas hoje, os homens da religião querem seguir o Evangelho de Jesus Cristo como na antiga aliança. Precisa de um templo. Quem estiver no templo é de Jesus, quem não estiver é do diabo. Tudo mentira desses mercenários. Deus habita em pessoas. Deus habita em pessoas. Preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Estevão foi morto pelos religiosos da época apenas por pregar contra os religiosos que Deus não habitava no templo de Herodes. Está na Bíblia. Por apenas dizer frente aos religiosos que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita. Mas eles insistem em enganar o povo, fazer comércio do povo, deixar o povo dentro de uma gaiola. Achando que estão fazendo a obra de Deus. A obra de Deus vai muito além de 4 paredes. Preciso ser liberto, liberto da escravidão, da religião, libertos do sistema religioso evangélico. É preciso ser verdadeiramente como essas virgens prudentes, adornadas, preparadas em todo tempo, na espera pelo noivo. Louvado seja Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, Jesus chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. A única oportunidade que temos enquanto temos vida para decidir se queremos de verdade ir com Jesus ou se queremos ficar
adorando esse mundo, fazendo parte de uma igreja apóstata, que adorará o anticristo, quando ele vir e se apresentar após o arrebatamento da igreja de Cristo. Aqueles que ficarão, serão deixados, que diziam ser a igreja de Cristo, vão ficar aqui, vão adorar o anticristo. A palavra de Deus é simples. É ela que nos liberta. Diz que nós queremos mudar de vida. A porta se fechou. Hoje temos essa porta, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. Jesus disse: todos aqueles que chegam até mim e entram por essa porta que sou eu, dizendo Jesus, serão salvos. Encontrarão, acharão pastagens, ou seja, acharão alimento, acharão a vida, como se deve, através de Jesus. Em Jesus temos vida espiritual com Deus. Em Jesus Cristo somos igreja de Deus. Em Jesus Cristo, todos que se achegam a Ele pela fé têm vida com Deus. Mas as virgens loucas, elas não quiseram a vida com Deus mediante o Espírito Santo. E assim, uma igreja apóstata que adora homens, dizendo que serve a Deus em espírito e verdade, é o que vemos nos últimos dias. Uma igreja que diz servir a Deus, que diz servir a Jesus, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Fazem as mesmas coisas que o mundo faz. Uma igreja como a de Laodiceia, bebe numa mornidão espiritual com Deus. Estão em meio à idolatria, à maçonaria, ao paganismo, à feitiçaria, tudo de mão dada. Mas a ira de Deus virá sobre os tais, se muitos não se arrependerem. Louvado seja Deus. E depois chegaram também, versículo 11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Agora é Senhor. É como nos dias atuais. Muitos pregam a palavra de Deus, muitos louvam, cantam,
participam de corais, usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus Cristo, dizendo-se Senhor, mas praticam muitas coisas que o mundo faz. Não tem o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, certa passagem, ele conta que naquele dia, nesse dia, muitos chegarão a ele, dizendo, Senhor, no teu nome eu preguei, eu louvei, eu cantei, eu curei os enfermos. Jesus Cristo virará e dirá para os tais, afasta de mim, malditos, que eu não vos conheço. Fizeram no nome de Jesus, mas o Espírito Santo de Deus não estava neles. Assim será com essa igreja apóstata, que está adorando o anticristo, que ficará para sofrer a fúria do anticristo quando ele aparecer depois do arrebatamento da igreja. Ela que será liderada pelo falso profeta, que é a segunda besta do Apocalipse. E muitos estão brincando, muitos estão dormindo, um sono espiritual, sem azeite, sem o Espírito Santo, porque não querem se arrepender, não querem se converter dos maus caminhos, das más ações, das más obras, que fazem para o homem e não fazem para Deus. Falam de Deus, mas faz as mesmas coisas que o mundo faz. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí já é tarde. Todas as loucas que não têm Espírito Santo de Deus, que diziam ser igreja de Deus, não vão subir no arrebatamento, não vão ressuscitar. Versículo 12, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja Deus. É preciso termos vigilância a todos aqueles que se dizem igreja de Cristo. É preciso ter vigilância, como as prudentes, que se guardaram como uma noiva, se preparando em todo momento, buscando na palavra de Deus, tendo a ajuda da palavra de Deus, espiritual. Não fizeram como as nécias, as loucas. Não levaram uma vida dizendo seguir a Cristo de qualquer jeito, como fizeram essas loucas.
Elas adoravam a Deus, as prudentes adoravam a Deus em espírito e em verdade. As loucas não. Adoravam a Deus de boca, mas as atitudes, os caráteres, era tudo diferente. É o que podemos ver nos últimos dias. Muitos daqueles que se dizem ministros de Deus, que se dizem pastores, sem compromisso com as almas, sem compromisso com as almas das pessoas. O Evangelho não tem como alguém prudente, não tem como ser um discípulo, não tem como ser um cristão, se não tiver compromisso com as almas. Esse é o Evangelho de Cristo. Homens que só querem ganhar dinheiro das pessoas, usam o nome de Deus em vão, usam o nome de Jesus Cristo em vão, para tirar proveito das pessoas. Enganam o povo, fazem o povo de comércio. Mas ai daqueles que fazem essas coisas. O juízo de Deus alcançará cada um deles. Não escapará ninguém. Deus trará o seu juízo contra esses homens. Louvado seja Deus. É preciso ter vigilância, examinarmos as nossas vidas, se verdadeiramente estamos seguindo a Jesus Cristo, ou se estamos seguindo apenas falácias de homens. Seguir a Jesus Cristo é pela fé, não é estar em quatro paredes, picar cartão, dizer eu sirvo a Deus por estar em quatro paredes. A comunhão com Cristo não tem nada a ver com isso. Se Deus não habitar dentro de mim, dentro de vós, não tem como andar com Deus. É mediante a fé, pois a fé é o primeiro requisito que Deus requer de cada pecador perdido. A fé em seu Filho Jesus. Após a morte segue-se o juízo. Morrendo ao homem, segue-se ao juízo. O homem fica aguardando quanto ao juízo de Deus. Após a morte, eu quero que você depois, sabe o que você faz? Deus me perdoe. Isaías. após a morte segue-se ao juízo. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia não diz que após a morte segue-se o purgatório. Não existe purgatório. Morrendo ao homem sem Jesus Cristo, ninguém vai para purgatório algum. Não há purgatório, não há reencarnação. Tudo isso é conversa da religião. A vida com Jesus é mediante a fé. Quando o homem se arrepende, se converte ao Senhor, decide crer nele, em obediência, praticar as boas obras pela fé.
Aí sim o homem vai andar com Deus na terra, governado pelo Espírito Santo. Não tem placa. Espírito em verdade. Ah, Espírito é verdade? É. Essa é a igreja que Jesus deixou. Ah, mas tem um, assim, você ir Denominação, eu não sirvo a lá? Tem um denominação. lugar para você ir lá? Não. No meu lar. Hã? No meu lar, eu e minha família. Como? No meu lar, eu e minha família. Ah, seu lar. Ah, tá. Então tá bom. E junto com alguns irmãos. Hã? Junto com alguns irmãos no lar. Ah, tá. Tá? Tá bom, obrigada. A saída é Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo é lago de fogo e enxofre. Eu falo a todos a respeito da eternidade. Após a morte segue-se juízo. Morrendo salvos com Jesus, ressuscitarão quando a trombeta soar. Os salvos em Jesus Cristo, no dia do arrebatamento, ressuscitarão primeiro. E depois as prudentes que estiverem vivos. Mas morrendo o homem sem Jesus Cristo, ficará para o dia do juízo final, ao qual terá as más obras reprovadas diante do próprio Senhor. Julgamento do trono branco. É preciso negar o seu eu, o nosso eu, para andar com Jesus. É preciso renunciar à carne, uma vida carnal. É preciso renunciar o pecado. Em todo tempo. É preciso renunciar à novela, à bebedeira, à jogatina. É preciso renunciar ao falso evangelho, uma igreja apóstata. É preciso renunciar. É preciso renunciar ao mundo para andar com Deus. Louvado seja Deus.